É sábado, dia 5 de março de 2022, uma ótima manhã, um ótimo sábado para você nos acompanhando já em nossas lives. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou o Luciano Nascimento, junto com você no programa Direitos na Rede, para você que já sintonizou, para você que está pelos 94.9 da sua Rede Fé, uma ótima manhã, um sábado abençoado, cheio de muita coisa boa. Hoje no programa Direitos na Rede tem presente todos os sábados, né? Todos os sábados tem aquele presentão, aquela caneca legal para você participar. 997651898. Você vai mandar o seu WhatsApp, vai deixar o seu nome para concorrer aqui nesse programaço que todos os sábados convida você para estar participando, para dar a sua opinião, para participar com a gente aqui, ficar à vontade. Bom, sábado passado, a gente teve um probleminha técnico, né? O Machado não participou. Hoje ele tá com a gente. A gente já pode falar com ele, Thiago? Alô, Machado? Tudo bem contigo? Bom dia, Luciano. Me ouve? Opa, tô te ouvindo. Bom dia, Luciano Nascimento, meu companheiro aí de bancada do programa Direitos na Rede, pela 94.9 FM Rádio Fé, uma rádio para acreditar, Luciano. Bom dia também aí para os nossos companheiros, a jornalista Érica Amêndola, o jornalista Adriano Assis, nossa equipe de produção, o Zé Alfredo, o Thiago Cavani, a Michele Moreira. E bom dia, sobretudo, aos nossos ouvintes da Rede Fé. Nós estamos, mais uma vez, nesse sábado, eu, Antônio Alberto Machado, junto com vocês até ao meio-dia. E parece que o Direitos na Rede resolveu me pôr no paredão aqui, olha, esse paredão que está aqui atrás, com dois atiradores de elite. Érica Amêndola, esse ícone do nosso jornalismo, e o grande e antenado jornalista Adriano Assis. Um prazer participar com vocês. Bom dia, Machado. Prazer é todo nosso, né, Adriano? Te colocar no paredão aí. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande nossa, né? De nos colocarmos aqui na condição de apresentadores do programa para poder entrevistar o grande apresentador, né? O chefe da bancada, né, Adriano? Exatamente. Bom dia, Érica. Bom dia, Machado. Bom dia aí a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje aí com bastante assunto importante para a gente conversar, para a gente discutir. Muito bem. Bom, Luciano, agora parece que a gente tem uma entrevista, né? Para iniciarmos o programa? Isso! Hoje a gente começa com a entrevista, para você que está ouvindo a gente, para você que está sintonizado na programação, daqui a pouquinho tem o Papo de Crente, mas antes tem a entrevista, essa entrevista muito bacana que a gente já coloca no ar aqui na programação da Rede Fé. Valéria, seja muito bem-vinda aqui no programa Papo de Crente, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje, Valéria, a gente vai seguir com o nosso debate sobre a interferência do homem na natureza, que tem resultado em grandes tragédias, trazendo consequências irreversíveis para a nossa população. Muitas pessoas não entendem o motivo desses temporais que atingem aí várias regiões do nosso país desde o mês de janeiro, mas para a gente compreender melhor o que está acontecendo com o meio ambiente, com a natureza criada por Deus, a gente conversa agora com a Ana Carolina Jardim, ela que é professora de Geografia. Olá, Ana, é um prazer muito grande te receber aqui no programa Papo de Crente. É muito bom ter sido convidada, fico muito feliz de poder estar aqui e falar um pouquinho do que eu estudei, de por que a gente está vendo tanta chuva, tanta catástrofe. Ana, antes de a gente tentar explicar aqui as causas desses temporais, eu sei que você mora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Como estão as famílias atingidas pelas chuvas? O que a gente está vendo aqui em Petrópolis com as famílias que estão desalojadas ou desabrigadas, depois desses 15 dias e depois do enterro dos seus parentes e tudo mais. Agora essas famílias elas estão começando a correr atrás do aluguel social, a prefeitura está começando a disponibilizar o aluguel social, o cartão imperial, que é como se fosse um cartão de débito para alimentação, então para fazer mercado. Então essas famílias estão começando a receber R$ 1.000 por mês
para poder pagar um aluguel, né, ter uma moradia, e R$70 por pessoa, uma vez só, para poder fazer as compras, para as pessoas não ficarem sem alimento. O grande problema disso é que esse aluguel social ele vai existir por um ano, né? E os desafios que estão se colocando a médio prazo para as famílias mais afetadas começam a ser o que vai ser deles daqui a um ano, quando a cidade já estiver limpa, quando a rotina de todo mundo tiver voltado ao normal, o que vai acontecer com essas famílias, né? Agora, Ana, um estudo divulgado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas revelou que moradores de periferias morrem 15 vezes mais por tragédias ambientais. Quais são os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas mais necessitadas? A gente pode separar essa pergunta em dois momentos. Primeiro, para a gente entender por que algumas áreas sofrem mais que outras, quando a gente começa a falar dessas regiões socioambientais, áreas de maior vulnerabilidade, a gente está falando de áreas onde majoritariamente a população é mais pobre, vive com um salário mínimo, às vezes menos. São áreas que, por conta da especulação imobiliária nas partes mais centrais das cidades, as pessoas vão construindo em encosta, próximo a leito de rio, nos morros. São locais que às vezes o saneamento básico não chega, então você não consegue ter um esgoto tratado, um encanamento próprio, então água, esgoto, às vezes o próprio lixo vão sendo jogados próximos às casas. E quando você tem uma situação de mudança climática, uma situação causada por uma mudança climática, ou seja, essas grandes chuvas de tempestade que vem do nada, ou então uma seca muito intensa, essas áreas acabam sendo as primeiras a sofrer. Então, se o rio sobe, o lixo que estava ali na encosta vai entrar na casa, o esgoto vai entrar na casa. Se chove no morro, a terra desce e acaba carregando tudo que está ali junto, enfim, as casas vão sendo levadas. Então, a gente entende isso como essa vulnerabilidade. E o que são as mudanças climáticas, né? A mudança climática, ela pode ser natural, ela pode vir da natureza mesmo, como, por exemplo, um ano os raios solares vão ser mais intensos, então vai fazer mais calor. No outro ano, a gente vai ter um movimento diferente ou uma angulação diferente da Terra, né, no movimento que faz o dia e noite, e as estações e o ano. Então, a gente vai ter uma época mais fria. Ou ela também pode ser impulsionada, as mudanças elas vão ser impulsionadas pela ação do homem. Como é que isso vai acontecer? Quando eu começo a desmatar áreas de floresta para pasto, ou então eu começo a ter uma indústria com muitos poluentes, jogando muita fumaça na atmosfera, muita queima de carvão, petróleo, eu começo a modificar a atmosfera, modificar o ar. E isso vai fazer com que fique mais quente, com que tenham mais partículas de poluição que fazem as nuvens cinza ficarem cada vez mais cinza e a chuva ficar cada vez mais intensa. Então, a mudança climática, ela é natural do planeta, mas ela é modificada pela ação do ser humano. E quanto mais a gente destrói áreas de natureza para construção, mais a gente modifica o planeta e mais frequentes vão ser essas catástrofes. Agora, Ana, ainda segundo o relatório do IPCC, que eu acabei de mencionar, cerca de 1 bilhão de pessoas estão sob risco de desastres climáticos no mundo. O que é preciso fazer para barrar essas explorações da terra que têm provocado muita dor e sofrimento entre nós? A gente fala muito sobre desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É a gente produzir para a nossa geração sem atrapalhar a capacidade da geração futura, ou seja, dos nossos filhos, dos nossos netos, da galera que vai vir daqui a 20 anos. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente não está produzindo de forma sustentável, nós estamos produzindo em escalas 6 a 7 vezes maiores do que a necessidade de consumo do planeta. Então, sim, se a gente vai ter muitas cabeças de gado, muitas fábricas produzindo plástico, trocando produtos o tempo todo, querendo todo ano mudar de bolsa, de celular, de carteira, de caneta, comer todo dia em fast food, atrapalha muito o planeta. Então, sim, a gente não pode continuar produzindo e querendo ter esse estilo de vida se a gente quer viver os próximos 20 anos no planeta com menos danos ambientais.
Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com a Ana Carolina Jardim, ela que é professora de Geografia e mora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde um temporal deixou recentemente mais de 230 pessoas mortas. Tá certo, 11 horas e 19 minutos. Papo bem interessante, né, Érica? É, muito interessante. E você sabe que nesses dias a gente está tão envolvido com as questões da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. O mundo parou para assistir isso. E parece que até a imprensa deixou de falar um pouco sobre a questão de Petrópolis, né? E é uma questão emergente. Todo ano isso é uma ameaça para aquela população. E, evidentemente, a gente não pode deixar de lado esse assunto, muito pertinente esse papo. Com certeza. Bom, porque, né, Érica, ali no Petrópolis há uma dificuldade de limpeza. A cidade ainda está um caos, Sim. ainda só o tem centro que está limpo ali, ainda começando, reiniciando as vendas, o comércio, né? A cidade ainda Mas não conseguiu se reerguer ainda. E, de fato, a guerra acabou atropelando ali o assunto. Petrópolis está meio esquecida. Verdade. É isso aí, gente. Ô Machado! Oi, Luciano. Ouviu o assunto? Ouvi. Realmente preocupante. Bastante, né? E mais um aspecto da chamada injustiça climática, que atinge os vulneráveis, na verdade. Justamente, Machado. São os vulneráveis que estão aí prontos, né, para receber essa injustiça climática. Eu não conhecia esse termo, achei interessante, injustiça climática. Os mais pobres é que sofrem, eles que vão para os morros, né, Adriano? Com certeza. Ô Machado, a professora Ana Carolina, ela falou algo bastante interessante, que a especulação imobiliária ela acaba concentrando nas áreas mais nobres, mais altas, nas de melhores acessos, mais centrais, e joga a população para essas áreas de risco. Mas joga também porque falta ação do Estado, faltam leis, falta organização aí para impedir esse avanço e para equilibrar também essa distribuição da moradia. E tá faltando Estado, né, Machado? Olha, Luciano, essa é uma questão assim estrutural, né? A especulação imobiliária, ela é beneficiária disso, ela é uma concausa, ela agrava, mas ela não é a causa dessas ocupações irregulares. Eu acho que seria exagerado nós concentrarmos a responsabilidade por isso nas organizações incorporadoras, nos loteadores que fazem promove o uso e ocupação do solo, né? Hoje em dia, tem uma legislação boa, tanto do ponto de vista urbanístico quanto ambiental. E essas grandes corporações, elas costumam aprovar os seus empreendimentos dentro da legislação. Sabe, essas irregularidades ocorriam quando algum aventureiro saía fazendo loteamento, etc. Então, há uma legislação protetiva importante e essas grandes corporações que têm capital para bancar não cometem, no geral, essas pequenas irregularidades. Agora, você, no final, falou tudo. Precisa ter uma política habitacional para as habitações de baixa renda, pessoas de baixa renda, e isso é Estado. É o que você falou. Está faltando Estado. Então, você tem um déficit habitacional no Brasil de 8 milhões de unidades, né? Se você põe aí 4 ou 5 pessoas morando em cada unidade, são 40 milhões de déficit habitacional. Isso é maior que muitos países do mundo. Você, por exemplo, está construindo no Brasil 5 Dinamarcas, 5 Portugal, quer dizer, está faltando Estado. Eu acho que você falou, no final, resumiu.
Eu concordo, né? A especulação imobiliária sempre agravou isso. Atualmente nós temos uma legislação bem moderna, né? E os especuladores aí, eu estou entendendo, loteadores, incorporadores, construtoras e tal, não costumam aprovar seus projetos à margem da lei, porque vai arrancar dor de cabeça, eles não precisam disso, tem capital para bancar. Eu acho que fico com você, falta estar. É isso aí, Machado. Bom, nós vamos dar um tempinho aqui agora para poder ouvir o nosso querido pastor Ariovaldo no Papo de Crente, né? Que também é relativo ao assunto aí, as questões que afligem a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Vamos então ouvir o que o pastor tem para falar para a gente. Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação Wesley Teixeira. A paz do Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago, e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí, que a justiça de Deus venha sobre nós. Agora sim chegou a hora daquele momento esperado no nosso programa, onde o pastor Ariovaldo, que já está aqui, vai nos trazer uma palavra abençoada para essa semana. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, que alegria estar aqui com vocês sempre. Pois é, minha irmã Valéria, olha o que nós fizemos com o planeta. Pensar que Deus nos colocou num jardim. Sim, minha irmã, Deus nos colocou num jardim, era para a gente cuidar do jardim, era para a gente arar o jardim, era para a gente proteger o jardim de todos os intrusos, e o intruso era o próprio Satanás, minha irmã. Pois é, a gente foi lá para o jardim, foi onde o Deus pôs o casal Adão, para a gente aprender a ser gente ao lado de todas as outras espécies que Deus criou. E claro, minha irmã, ali tinha um desafio, e o desafio era transformar o planeta num grande jardim. E o jardim, minha irmã, a irmã sabe, é um lugar de harmonia, de solidariedade, de comunitariedade, tudo é para todo mundo, porque a beleza do jardim é a beleza do conjunto. O jardim é solidário, tem de ter água para todo mundo tem de receber sol, todo mundo tem de ter espaço, e assim, todo mundo tem de cuidar um do outro, porque se um elemento do jardim murcha, o jardim perde a beleza, o jardim perde o vício, então todos cuidam uns dos outros. Então, minha irmã, era um jeito de governar o planeta, sim, porque Deus queria que a gente cuidasse do planeta, e a gente ia cuidar do planeta fazendo do planeta um jardim. Afinal de contas, minha irmã, Deus batizou esse planeta de Éden. Éden era o nome do planeta. E Éden, minha irmã, significa lugar de delícias. E nós éramos, então, aqueles que íamos manter esse lugar de delícias de forma absolutamente comunitária, com a beleza harmônica, com todo mundo cooperando com todo mundo, e com uma particularidade muito interessante. A gente seria o jardineiro, a jardineira, o casal jardineiro e, ao mesmo tempo, minha irmã, parte do jardim. Sim, parte do jardim, o que quer dizer que a gente não podia usar os nossos interesses particulares para estragar o jardim. Mas olha o que a gente fez, minha irmã. A gente se tornou o maior predador do planeta e começamos a destruir o planeta e a construir uma sociedade baseada no egoísmo. E agora, chuvas descontroladas, tudo se arrebentando, e arrebenta aqui, ali, acolá, em todos os lugares. Oh, minha irmã, que angústia, que angústia.
mas sempre é tempo de arrependimento e sempre é tempo de começar a preservar o planeta. Nós temos de fazer alguma coisa para parar a devastação, porque a devastação está destruindo o planeta, está destruindo a vida da gente, já destruiu um montão de espécies, e nós temos de parar, porque o nosso alvo não pode deixar de ser o jardim. Que seja assim, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Tá aí a fala do pastor Ariovaldo Ramos, super consciente, né, da questão ambiental no Brasil. E agora, gente, no mundo, porque guerra, né? O que nós estamos vivendo, né, Adriano? O que nós estamos assistindo nesses últimos 10 dias de ataque do exército russo à Ucrânia, as pessoas deixando a Ucrânia. Ontem já atingimos 1.200.000 pessoas deixando o país. E a gente quer ouvir, gostaríamos muito de ouvir, bater um papo aqui com o nosso querido Antônio Machado, que hoje está do lado de lá, né? Está ao vivo aqui com a gente. Nós estamos aqui na bancada representando muito honrosamente o Machado, mas ele está aqui com a gente. E, Machado, vamos lá, né? Essa questão da guerra da Ucrânia, entramos no 10º dia de ataques e parece que existe uma acusação mútua de desrespeito ao cessar-fogo, tanto da parte dos russos quanto da parte dos ucranianos. E agora, em quem a gente deve depositar essa fé? Na guerra, a gente ouve os especialistas dizer, a primeira vítima é a verdade. Então a gente, como você disse, fica assim nessa situação de perplexidade, de dúvida. Você vê as acusações de parte a parte. É difícil, será difícil saber quem é que está sabotando ali o cessar-fogo. Agora, é preciso apostar na diplomacia, na negociação, para que seja um cessar-fogo definitivo, e não apenas para estabelecer cordão humanitário, para a retirada dos civis. A guerra precisa parar. Então, eu acho que o esforço, né, o objetivo central, para o qual todos nós, na medida do possível, temos de colaborar, inclusive falando, é a busca da paz, ou seja, de cessar fogo definitivo. Tá certo. Bom, a gente está assistindo aí, eu tenho acompanhado bastante pela imprensa, os artigos de jornalistas, de colunistas dos grandes jornais de circulação no Brasil. E existe uma acusação muito séria do mundo ocidental em relação à postura do Vladimir Putin, né? O mundo ocidental condena veementemente, não tem como não condenar a postura do Vladimir Putin nessa guerra. Mas existe uma questão que alguns jornalistas levaram à discussão, que eu achei bastante interessante, Machado. Eu queria ouvir de você, porque existem questões culturais ligadas à relação entre Rússia e Ucrânia, da antiga União Soviética, os separatistas, os não separatistas, e, assim, estrategicamente, para o mundo oriental perder a Ucrânia para a OTAN, para o mercado comum europeu, já é uma grande derrota nessa guerra fria, né? E existem ali interesses que a gente desconhece. O que você tem a dizer sobre essa questão geopolítica que envolve esses dois países e que nós estamos assistindo de maneira perplexa e com medo, inclusive, né? Porque para apertar um botão vermelho parece que o Putin não vai pensar muito. Olha, Érica, eu penso um pouquinho diferente aí do que eu tenho lido na imprensa, na grande imprensa brasileira e talvez da imprensa mundial.
Ontem eu li um artigo da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado no governo Clinton, e eu não sei, não me lembro se ela também serviu a algum outro governo norte-americano. É um artigo publicado no New York Times e que o Estadão impresso também reproduz no Brasil. Esse artigo da Madeleine Albright, você vê que, lamentavelmente, ele dá o tom da cobertura de como deve ser a cobertura da imprensa mundial capitalista nesse conflito Rússia-Ucrânia. A primeira coisa é a demonização do Putin. Exato. Isso é uma coisa que está clara. A segunda coisa é isolar o conflito Rússia e Ucrânia a partir da explosão na guerra e esconder as verdadeiras causas da guerra, os motivos, o papel da OTAN, o papel dos Estados Unidos, que vieram a provocar essa reação do Putin. Então, se você começa a analisar a partir da atitude do Putin, tudo isso fica escondido. E eu fui ler o artigo da Madeleine Albright apenas por dever de ofício, porque eu também quero ouvir o outro lado. Eu nunca leio os artigos dela e daqueles que são propagandistas do imperialismo norte-americano. Dificilmente eu perco tempo com isso. Mas como se tratava da guerra, e a guerra está na pauta, eu fui ouvir isso. E é desanimador ver como é que os Estados Unidos estão o tom da cobertura que deve ser feita da guerra aqui no Ocidente. E esta cobertura, ela é claramente uma tentativa de apresentar o Putin, que até ganhou o apelido de urso. Parece um pouquinho um ursinho, né? Parece. A Madeleine, por exemplo, descreveu o Putin como um homem baixinho, muito pálido, determinado, frio como um réptil e que não vacilaria em fazer guerra. Não dedicou uma palavra para o papel da OTAN, que está indo lá querendo anexar a Ucrânia no Tratado de Segurança do Atlântico Norte. Isso é uma invasão. Imagine você se a Rússia saísse lá da Rússia e viesse aqui no Canadá, no México, ao lado dos Estados Unidos, querendo o Canadá e os Estados Unidos para o antigo Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos não iam nessa. Entendeu? Então, quer dizer, quem está mexendo no território geopolítico do outro é a OTAN e o imperialismo yankee europeu. O Putin, façam isso, porque eu vou reagir. Desde 2014, com a crise da Crimeia. Portanto, nós estamos falando aí de mais de 8 anos. E que isso está na pauta, em risco. E o Putin dizendo, olha, eu não vou aí na vossa fronteira, na vossa vizinhança, mas não venham fazer loucura aqui. Correto. A OTAN apostou alto, perigosamente, nessa cooptação da Ucrânia. E veja, Érica, respondendo um pouquinho aqui a outra parte da sua pergunta, a Ucrânia é inteiramente russa. A Ucrânia é uma criação da Revolução de 1917. É uma criação soviética. Você tem lá os nacionalistas, você tem lá os separatistas. A própria Rússia já reconheceu a autonomia de Donetsk, de Lugansk. É algo também problemático, podemos discutir isso. Então, para você ver que dentro da Ucrânia tem as pessoas que querem ter autonomia.
A língua falada é a russa, é uma criação soviética. Aí vai, os Estados Unidos divulga o governo ucraniano em 2014, que era um governo legitimamente eleito, apoia a eleição desse comediante, que é um fantoche do imperialismo norte-americano pró-OTAN e pró-potências do Ocidente, que é hoje o atual presidente da Ucrânia, manda armas para os grupos que atuam dentro da Ucrânia, inclusive grupos neonazistas que procuram controlar parte do território ucraniano, estimula uma guerra civil naquilo que a gente chama de guerra híbrida, para desestabilizar governos e depois chegar até a guerra. E os Estados Unidos foram bem-sucedidos nisso. Eles queriam a guerra da Rússia com a Ucrânia, porque isso fragiliza as economias e também da China. Esse plano dos Estados Unidos estava traçado e deu. O Putin mordeu a isca. Agora, eu não sei se ele teria alternativa. Porque se o cordão da OTAN se fecha sobre a Ucrânia, fechou sobre a Rússia. Se fechou sobre a Rússia, está chegando na China. Exato. Agora, quem gosta de brincar com fogo, velho, uma hora vai produzir faísca e guerra, como essa que aconteceu. Certamente, certamente. Que a criança que mexe com fogo, né, tá sujeita a fazer xixi na cama à noite. Ô Machado, tem algumas questões bem complexas da própria Ucrânia que às vezes acaba saindo um pouco dessa discussão, mas culturalmente o leste e o oeste da Ucrânia são muito diferentes. Os territórios ucranianos que já foram da Polônia, que já foram da Romênia, que já foram da Áustria, eles são mais pró-europeu, mas o oeste ucraniano sempre foi pró-russo. Então essa divisão cultural dentro da própria Ucrânia ocorre desde o fim da União Soviética. E olha, eu engataria aqui, se você permitir, Adriana e Machado, a seguinte questão, fazendo aqui um pouco o advogado do diabo, né? Que o Volodymyr, né, curiosamente, né, Vladimir e Volodymyr Zelensky, ele defende a autonomia da Ucrânia, né? Ele fala que a Ucrânia pode hoje, se ela quiser integrar a OTAN ou o mercado comum europeu, nós podemos. Então a gente vê que é uma briga é um cabo de aço que eu temo bastante que esse cabo de aço arrebente, seja lá para que lado for, né? Mas vamos lá, diga aí, Machado. O Zelensky vai dizer isso porque ele é pró-Estados Unidos. Sim. Ele tem lado, escolheu esse lado. Ele vai dizer isso. Agora o Putin também diz, eu apoio a autonomia da Ucrânia, mas não a sua, entre aspas, anexação ao Tratado do Atlântico Norte, porque é um tratado bélico, de segurança, de defesa. Se o Ocidente estivesse cooptando a Ucrânia para instalar ali um mercado de livre concorrência, sabe? Um mercado não bélico, qualquer outra coisa, eu já estranharia, mas vai. Eles estão querendo instalar o Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado belicista. Isso é perigoso, é mexer com fogo. Então, quer dizer, o Zelensky, ele vai sempre dizer isso, porque eu acho, opinião minha, que ele é um fantoche dos Estados Unidos. Ele teve essa posição. Agora, o finalzinho da fala do Adriano cortou, ele vinha falando das diferenças culturais. Como é que se concluiu, Adriano? É que essas diferenças culturais, religiosas, de etnias diferentes da Ucrânia, principalmente a Ucrânia do extremo oeste com a Ucrânia do extremo leste, já é algo que vem da União Soviética, do final da União Soviética, e que só foi se agravando, não é algo que começou agora. Isso remete para o velho problema da Europa, da criação da Europa, os nacionalismos. Né? Nacionalismo é uma coisa explosiva.
Você vê, a Ucrânia é criada em 1917 pela União Soviética. Você pode até dizer uma criação artificial. Ela não leva em conta essas diferenças, que são diferenças culturais, religiosas, linguísticas, nacionalistas. Eu acho que a autonomia dos povos é um direito fundamental. Tem de ser preservada. A Ucrânia pode ser uma federação, pode ser uma confederação, mas os povos que vivem no interior da Ucrânia e a autonomia deles precisam ser respeitados. Você vai dizer, o Putin acabou de respeitar. É verdade. Guerra desrespeita isso, qualquer guerra. Tá? Guerra é uma situação atípica. Desrespeitou. É quando acaba o diálogo, né? Veja que nós estamos defendendo a guerra. A ideia é apontar as causas dos causadores da guerra. E que não é de hoje que o imperialismo norte-americano, que lidera o imperialismo yankee europeu, vem provocando guerras no mundo para dar chance ao seu expansionismo. E de olho, inclusive, você vê o que fez no Oriente Médio, você vê o que fez no Iraque, você vê o que fez no Afeganistão, você vê o que fez na antiga Iugoslávia, você vê agora o modelo das guerras mudou, agora é a guerra híbrida, você desestabiliza o governo, provoca as guerras sem entrar na guerra, mas se beneficiando da guerra. Então, isso precisa ser denunciado, porque a propaganda norte-americana no mundo esconde isso. E é isso que faz com que hajam outras guerras. Isso precisa ficar bem claro. Então, se você tem diferenças dentro da Ucrânia, elas devem ser respeitadas. A autonomia ucraniana deve ser respeitada. Tem separatista, como o caso de Gdansk, de Donetsk, tem que ser respeitado, como o Putin respeitou. Eu sou partidário disso. A autonomia dos povos e da cultura dos povos é um direito humano fundamental. Agora, se essas regiões elas vão se constituir num estado autônomo e formar uma confederação, mesmo num estado autônomo separado, ou se elas vão se unir numa federação, isso é um problema deles, interno. Eles haverão de achar o caminho para isso. Agora, eu sei que os nacionalismos fizeram todas as guerras na Europa. E não foi só da era moderna para cá. Vem fazendo da era medieval para cá. Até da antiguidade, o Império Romano foi a primeira experiência nacionalista e imperialista da história mundial. E depois nós fomos vendo os sucessivos imperialismos, né? Da Inglaterra, da França, agora dos Estados Unidos, agora o Yankee europeu. Isso infelizmente, a humanidade parece que não aprende. Parece que não aprende mesmo, né? Nem a pandemia pôs a gente no eixo. Bom, e a gente tem várias outras guerras, né? Que são iminentes, que a gente, por exemplo, pode tratar desse assunto, que é a guerra cibernética, né, Adriano? Quer dizer, a gente está vendo que existe uma guerra cibernética declarada já entre os dois países, a presença de hackers que são da própria população, que são os nacionalistas aí que você se referiu, que estão invadindo aí sites, portais, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Então, assim, a população mesmo, a gente está, como a gente, assim, ressente de boas informações nesse tiroteio, né? Você está sendo bastante esclarecedor, viu? Bastante esclarecedor mesmo. Mas olha, sabe o que eu queria ouvir também de você? A respeito do nosso presidente, né? Esse beijamão que o nosso presidente foi fazer lá na Rússia, com esse contato aí. Esse encontro, na sua opinião, ele se restringiu às questões de negociação, de compra de insumos para a agricultura, ou você acha que tem alguma relação também com a questão da nova ordem mundial? Quer dizer, eu estou entendendo que o nosso presidente está muito alinhado
com o pensamento do lado de lá e não com o pensamento ocidental. O que está acontecendo? Que bagunça é essa? Eu acho, Érica, que o bolsonarismo vai... Não, o Bolsonaro vai enlouquecer o Bolsonaro. Não é possível. Mas... Porque como é que você explica que o Bolsonaro vai cortejar um líder do antigo mundo capitalista, que é visto como aliado da China? Depois ele, Bolsonaro, tem ironizado a vacina do Sputnik da Rússia, a Coronavac da China, chamado coronavírus de vírus vermelho. Vai lá no Kremlin homenagear os soldados comunistas. Eu não sei o nó que deve dar na cabeça dos bolsonaristas. Agora, respondendo a sua pergunta, eu não sei o que o Bolsonaro foi fazer lá. Tá? Você pode até dizer, a Rússia hoje não é comunista. Né? A economia da Rússia é capitalista e o Estado russo é capitalista, é burguês. Portanto, mas né? o Bolsonaro nunca fez essa distinção, ele sempre chamou a Rússia de os vermelhos e tal. Eu não sei o que ele foi fazer lá. Ele pode ter uma identificação pessoal com o Putin. Porque a gente faz uma análise favorável ao Putin na medida em que ele enfrenta o realismo norte-americano, e nisso eu concordo com o Putin, mas isso não me impede de ver que o Putin é um autocrata. Você vê a permanência dele no poder, mexeu na Constituição para ficar no poder, está na eleição na Rússia. Ele não abre espaço para direitos fundamentais como direitos de minorias. O Putin é homofóbico. Eu tenho muitas críticas ao perfil político do Putin, e talvez o Bolsonaro se identifique com isso aí. O Bolsonaro quer esticar a permanência dele no poder como o Putin. Ele é homofóbico como o Putin. Ele reprime minorias como o Putin. Então, pode ter ali uma simpatia. Agora, no que eles são completamente diferentes? O Putin é um homem que hoje enfrenta o imperialismo norte-americano. O Bolsonaro afaga o imperialismo norte-americano. Nisso eles são completamente diferentes. Aí concluindo. O que o Bolsonaro foi fazer lá? A justificativa oficial é a compra de pesticidas, de inseticidas, etc. Mas eu acho, e ele levou a tiracolo o Carluxo, e durante a viagem até disse, o Carluxo é mais competente que muitos técnicos da net, das minhas redes digitais. Eu acho que elas foram atrás do Telegram e companhia para ver uma maneira de desestabilizar o processo eleitoral sem que isto passe pelo crivo do TSE, como alguns provedores da Rússia permitem. Isso é uma suspeita, eu não tenho prova, mas essa viagem do Bolsonaro é para lá de esquisita. Ô Machado, uma informação importante que saiu ontem da jornalista Malu Gaspar do O Globo. Os países vêm alertando, pedindo para os seus moradores saírem da Ucrânia há semanas. Os Estados Unidos faz quase um mês que está pedindo para as pessoas saírem. E o Brasil só foi fazer isso depois que começaram os ataques. E segundo informação da Malu Gaspar, foi a pedido do Planalto para dar uma sinalização política. Falam que se eles pedem para as pessoas deixarem a Ucrânia, o Brasil estaria desacreditando as informações do Putin de que não ia invadir. Então, por uma questão do Bolsonaro com Putin, o Itamaraty foi proibido de fazer esse alerta antecipadamente, que é uma questão, aí mais uma ação bastante grave do governo.
Eu acho que pode ter uma identificação pessoal, né, digamos assim, uma simpatia, uma ligação entre Putin e Bolsonaro, mas assim, do ponto de vista de traços pessoais. Só isso. A comparação para aí. Você vê, o Vladimir Putin, você pode ter todas as críticas que se tem a ele, eu tenho, tá? Não fecho os olhos e não vou tecer loas ao Putin, porque ele enfrenta o imperialismo norte-americano, que é uma pauta muito central para a esquerda. Mas o Putin não tem nada a ver com o Bolsonaro. Você vê que o Putin pegou uma destruída pela farra neoliberal do Boris Yeltsin, que acabou com os serviços públicos na Rússia, trouxe para dentro dos serviços públicos a burguesia mais corrupta que havia no Estado soviético. A fome voltou. A Rússia paralisou economicamente. O Putin pegou um desastre. Sabe? Aquilo que o Gorbachev veio fazendo com a perestroika lá, glasnost, não é nada perto da farra do Yeltsin. O Yeltsin promoveu um neoliberalismo selvagem, destruiu a economia russa e o Estado. Sobrou para o Putin reerguer a economia e reconstruir o Estado. E daí você começa a ver e até entender, sem justificar, autoritárias do Putin. Ele criou as agências que interferem hoje na economia da Rússia. Ele, Putin, esticou seu mandato, como eu disse. Ele Putin, tem acima do normal a taxa de impostos, de tributo na Rússia, penalizando empresários. 2 empresários na cadeia. Porque o Boris Yeltsin deixou uma herança explosiva. Deixou bandido cuidando dos serviços públicos na Rússia. Essa reconstrução, mesmo com esse caráter autocrático que a gente critica, é coisa que o Bolsonaro não faria. Então, não conseguiria fazer, não tem equipe nem competência para isso. Quer dizer, o Putin e o Bolsonaro pode ter alguma semelhança, mas em tema de costume, traços pessoais, também. Eu acho que o Bolsonaro tem simpatia por essa permanência do Putin no poder, pela falta de eleições na Rússia, pelo caráter autoritário do Putin, muitas vezes reprimindo minorias. Os dois são homofóbicos. Eles têm alguma identidade, mas eu restringo a esse pequeno campo dos costumes. Machado, eu acho que o nosso tempo está quase no finalzinho aí, mas eu gostaria de ouvir eu li essa semana um artigo da Thaís Oyama na Folha de São Paulo. Eu gosto muito da Thaís, ela escreve muito clarinho, né? E ela fala que o Brasil hoje, na figura do Bolsonaro, na figura do presidente, tenta fugir da sigla da NOM, né? Que é a Nova Ordem Mundial. Então, segundo a Thaís, o presidente teria passado uma mensagem por WhatsApp para colegas correligionários, tal, falando exatamente sobre a transmutação do comunismo que teria voltado ao seu berço original, que é a Europa, né? Então o texto fala assim: o comunismo se transmutou, voltou para o seu berço europeu. Agora não prega mais lutas de classe, sim pautas como as do preconceito, minorias sexuais, machismo. O comunismo tem outro nome, se chama progressismo e o seu berço é a Europa, né? E aí ele diria, né, que, resumindo isso tudo, são defensores das causas identitárias. É exatamente isso que você está falando, que são disseminadas aí nesses países, como principalmente a França,
que a gente vê o Brasil repudiar de maneira veemente a França, né? É uma briga frontal. Você acredita nessa transmutação aí do comunismo? Ele estaria nessa leitura da nova ordem mundial, que é do mundo ocidental? E, em suma, o mundo russo, ex-União Soviética, originariamente seria czarista? O pensamento czarista? Não, Érica. Não, né? Um partido. Primeiro que o comunismo não pode ter voltado à Europa, porque nunca esteve lá. Uhum. O que você teve na Europa foi um bem-sucedido regime social-democrata. E, na ocasião, chamavam de eurocomunismo, por causa da forte presença do Estado, assegurando direitos básicos, intervindo na economia. Mas não é nada a ver com o comunismo. Você não teve comunismo lá a ponto de você dizer, olha, está voltando para a Europa Ocidental. Isso não é verdade. É um bolodório, uma confusão. Olha, o comunismo agora está virando progressismo e tal. Nada, a meu ver, olha, nada mais equivocado. O comunismo, você pode dizer, ele foi tentado no leste europeu, mas por razões que não vêm ao caso discutir aqui, a gente teria que fazer um outro programa, degenerou. Mas mesmo assim foi um comunismo implantado a fórceps. Você viu o comunista mais emblemático do mundo, que é a União Soviética, e você viu o que acontece com a União Soviética. Ela, e com a Rússia, ela passou de um regime agrário para um regime comunista em 1917, sem passar pelo capitalismo. O pensamento marxista, por exemplo, sempre disse que vai evoluir de uma sociedade agrária para capitalista, e as contradições do capitalismo é que você vai avançar para o comunismo. Anularam o capitalismo na União Soviética. Não ia dar certo. Aí agora, né, na União Soviética contemporânea, que passou a se chamar Federação Russa, depois da abertura, ou perestroika do Gorbachev, então nós estamos falando dos últimos 40 anos, desde a queda do Muro de Berlim, você vê que a Rússia, com o Boris Yeltsin, ela passa do comunismo para o neoliberalismo, sem passar pelo liberalismo. De novo, algo feito a fórceps, a ferro e fogo. É essa herança que o Putin herdou. Ou seja, uma União Soviética que passou do agrarismo para o comunismo sem passar pelo capitalismo e que mergulhou cegamente no neoliberalismo sem antes ter uma democracia liberal. Isso para o povo russo, cara, com perdão do trocadilho, uma montanha russa, um sobe e desce maluco. Né? Imagina o que é você governar uma potência daquela que ainda por cima é uma potência nuclear. Né? Então, agora, finalmente, eu acho também, Érica, um outro equívoco você identificar o socialismo, o comunismo, como queira, com pautas identitárias. Ao contrário, o identitarismo pode ser a morte da esquerda, da utopia socialista e comunista. Não é uma transmutação, não é uma evolução. Pode ser o veneno. Quero deixar claro uma coisa. As pautas identitárias são fundamentais para a democracia. Eu vou falar de novo. As pautas identitárias, seja de gênero, de etnia, raça, orientação sexual, idade, são fundamentais para a democracia real. Agora,
os métodos, a maneira de lutar por essas pautas é igualmente fundamental. Esses métodos não podem ser métodos que trocam um preconceito pelo outro. Não podem ser métodos macartistas. Não podem ser métodos truculentos e fascistas. Não podem ser métodos excludentes. Você instaura a guerra entre pretos e brancos, homem e mulher, jovens e velhos, gays e héteros. Precisa tomar cuidado. Você não falar de identitarismo é um erro, mas só falar de identitarismo e erguer o identitarismo como pauta única da utopia socialista e comunista é outro erro. E precisa ter atenção para com os métodos, para com as práticas. Essas práticas precisam ser pautadas pelo diálogo, pelo respeito mútuo, pela ideia de inclusão e, portanto, pela ideia de não ódio, de não preconceito. Precisa tomar muito cuidado. Esse terreno, ele está minado. É perigoso falar desses temas hoje em dia, e falar o que eu estou dizendo também é perigoso, mas eu vou repetir. Eu fui candidato a prefeito em Ribeirão Preto, no meu programa eu defendi todas as pautas identitárias. Fui elogiado por movimento negro do Brasil todo, por movimento gay, por movimento feminista, por movimentos pró-pessoa idosa. Portanto, eu acho que tenho um pouco de legitimidade para dizer isso. As pautas identitárias são fundamentais. Fundamentais quer dizer que elas estão na base, no alicerce. Sem elas, o edifício não rola. Mas eu quero repetir, é igualmente fundamental a maneira como a luta por essas pautas deve ser feita. Maravilha. Chegamos ao fim, Machado. Já está na hora da gente entregar. Falei demais, né? Não, falou muito bom. Tivemos uma aula com você aqui hoje, sensacional. Te agradeço. Essa última fala sua, vou te falar, viu? Perfeita mesmo. Abaixo o preconceito. É isso aí. O preconceito. Né? A promoção ao preconceito, porque, inclusive. Você na defesa da pauta gay pode instalar o preconceito contra o hétero. Na defesa do jovem pode instalar o preconceito contra o idoso. Na defesa cega das pautas feministas você pode instalar preconceito contra os homens. Então, é por isso, Érica, com vocação democrática, e é o diálogo, é a tolerância. Senão vamos instalar uma guerra. Perfeito. Érica e Adriano e o nosso Luciano Nascimento, eu quero, em vez de fazer aquela mensagem final, Luciano, você que é o meu comandante aí, eu gostaria de fazer uma fala final de agradecimento. Sim. Aí a Érica e a Adriano, que tão brilhantemente tocaram hoje o Direito na Rede. No sábado já estaremos juntos aí. 2 jornalistas que, como vocês viram, andam muito bem informados. Agradecer também ao Luciano, mais uma vez, a equipe técnica Zé Alfredo, Thiago Cavani e Michele Moreira. Agradecer a todos os nossos ouvintes da 94.9 Rede Fé, modulando do Parque Ribeirão Preto para toda a região São Paulo e Brasil. Mandar um grande abraço aos nossos irmãos ouvintes e dizer que no próximo sábado já estarei aí de corpo presente para
participar com os nossos amigos do Direitos na Rede, na nossa 94.9, Rede Fé, uma rádio para acreditar. Machado, muito obrigada. E olha, hoje nós vamos fazer uma coisa aqui curiosa. Eu vou trocar uma caneca com o Adriano, ó. O presente é com a gente. Legal. Tá aí? Adriano, essa é a sua. Saúde. Muito obrigada. Saúde. Foi uma oportunidade deliciosa de estar aqui com todos vocês. Luciano, muito obrigada. Obrigada à equipe técnica, ao Thiago. Adriano, tamo junto, gente. Até a próxima. Até o próximo sábado. Obrigado. Bom sábado. Obrigada. 12:09, encerrando o programa Direitos na Rede, que está de volta no próximo sábado, a partir das 11 da manhã. Deixa eu falar aqui quem está faturando a caneca, Adriana Silveira. Ô, Adriana, pode passar aqui, Rua João Pascoalim, 89, no Parque Bandeirantes, para estar retirando. Gente, grande abraço. Voltamos no próximo sábado, a partir das 11 da manhã. Até mais.